Boa noite, aqui André Vieira, da André Vieira Treinamentos. Estamos chegando para a live de hoje, às 19 horas, horário de Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos aqui começando o nosso bate-papo. Vamos falar hoje sobre demissão e a gente vai fazer uma pequena introdução para que todos possam acompanhar essa live. Nós começamos a live falando sobre as principais rotinas do departamento pessoal. Trouxemos depois duas contadoras, a Adriana Silva, de uma empresa de agronegócio, e a Yara Pinheiro, de um escritório contábil. Então, a gente fez a rotina de admissão, que foi a enquete que ganhou. Então, a gente fez todo o processo da rotina numa live. A live da semana passada a gente fez com o Fagner Machado. Nós conversamos a respeito de SST, principalmente dos ASUS, pois as pessoas não têm conhecimento, não tinham, né? Porque agora, graças a Deus, eles já acompanham a gente aí pelas lives e agora já sabem que nós temos vários tipos de ASUS. Normalmente são mais conhecidos como exame, né? Admissional, exame demissional. E aí a gente falou também a respeito dos EPIs, da necessidade de que a gente tem de utilizá-los e falamos sobre os EPC, que são os equipamentos de segurança coletivos. As pessoas quase não têm esse conhecimento e o Fagner deu uma explanação sobre a precisão de uso, principalmente o pessoal que trabalha em hospitais, com saúde, com segurança, com limpezas, né? Então, a gente fez a live com o Fagner, da Machado Assessoria de Rondonópolis, e eu aqui aproveito para agradecê-lo a live da semana passada. E hoje nós vamos falar sobre demissão. Nós temos vários tipos de demissão e eu trouxe uma colega, né? A gente estuda junto. É uma pessoa que tem bastante conhecimento, trabalha numa empresa de agronegócio aqui em Cuiabá, e a gente vai conversar com ela a respeito dos tipos de demissão e as demissões que são mais comuns no nosso dia a dia. Então eu estou aqui aguardando um minutinho para poder chamá-la, para a gente poder conversar a respeito de demissão no momento, porque hoje a gente tem acontecendo bastante demissão, né? A gente tá passando por uma fase, então a gente tá falando sobre esse assunto que é recorrente hoje, não só em Mato Grosso, mas em todas as regiões brasileiras. E a Adriana está chegando aqui. Adriana, meu boa noite, obrigado pela sua participação. Hoje estamos aqui nessa live para falar sobre demissão. Gostaria que você se apresentasse. Boa noite, Andréia. Boa noite, pessoal, que eu vi que já começou a entrar aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, né, falando um pouquinho mais sobre os nossos conhecimentos na área de RH, de DP. Vivemos um momento bem delicado. Até então, foi por isso que eu te disse que seria interessante uma live sobre demissão, e a gente conversou e saiu a demissão aí. Agradeço a todos que estão assistindo com a gente e pretendo passar um pouquinho do que é uma demissão, quais os tipos de demissão que tem sido feito nas empresas, o que pode acontecer em algumas empresas, como é feito, como pode ser feito, né? Porque nós estamos vindo, desculpa, de um cenário bem crítico, né? Então, a gente vai ensinar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre essas demissões. Obrigada, Adriana. A gente conversando aqui, eu quero agradecer as pessoas que estão com a gente na live, mandando um beijo para cada um, aproveitando para agradecer a Yara, que esteve com a gente aí na live passada. Então, a gente vai ver que nós temos vários tipos de demissão. A gente tem a demissão por justa causa,
a demissão sem justa causa, né? Nós temos a demissão indireta, temos o pedido de demissão, temos a nova demissão por acordo comum, que veio após a reforma trabalhista de 2017, temos a demissão por força maior e temos demissão por fato príncipe. Tem algumas demissões que a gente está falando aqui os nomes, e pode ser que seja desconhecida para muita gente, mas a gente vai enfatizar as demissões mais comuns, que é a demissão sem justa causa e o pedido de demissão. Mas vocês que estão acompanhando a gente, vocês podem fazer perguntas, né? Que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo por aqui. E aí a gente vai aproveitar a oportunidade para esclarecer as situações que a gente está hoje. Há muitas discussões, né? A gente sabe que está todo mundo passando por essa situação, as empresas numa situação difícil, a gente aqui hoje conversando sobre demissão, e vale lembrar que Cuiabá, aqui no Mato Grosso, a partir do dia 13 estaremos com o toque de recolher, né? A gente vai passar das 10h30 da noite, horário de Mato Grosso, até as 5 da manhã do dia seguinte, em toque de recolher. Só pode circular dentro da cidade as pessoas que trabalham na segurança, no setor público em hospitais, clínicas, laboratório. Então, nós vamos estar tentando segurar, porque aqui em Cuiabá a gente está tendo um índice muito grande da pandemia, né, por conta do coronavírus. Então, a gente aproveita essa oportunidade e pede para o pessoal se resguardar, procurar não sair das suas residências, lavar bem as mãos, né, e evitar os toques, qualquer tipo de toque. Você tocar numa outra pessoa, você tocar nos seus próprios olhos, nariz, boca. Hoje a gente tem que ter uma prevenção muito grande. Além de usar o álcool gel 70, o melhor meio ainda é a máscara e lavar as mãos. Então, a gente pede para as pessoas que estão aí com a gente divulgar essa situação, porque um ajudando o outro, a gente faz com que a união faz a força. Então, Adriana, vamos entrar na demissão sem justa causa. A gente quer saber quais são essas verbas que as pessoas têm direito quando faz essa demissão. A gente sabe que a demissão sem justa causa é o empregador fazendo o desligamento daquele colaborador, né? Então, a gente vai colocar um pouquinho para o pessoal como é feito e quais são essas verbas, né? Porque tem a questão do aviso, do fundo de garantia. Então, eu gostaria que você colocasse para nós as verbas que são pagas na demissão sem justa causa. Então, a demissão sem justa causa, ela pode ser por dois caminhos. O aviso trabalhado, que você dá o aviso para o funcionário e ele cumpre o aviso sendo 23 dias trabalhados ou 30 dias com redução de 2 horas por dia de jornada. Então, no aviso trabalhado, ele vai receber o saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas e proporcional, caso tiver, o 1/3. Ele vai receber a multa dos 40%, né? Agora a multa é 40%. Anterior a isso, era 50% de multa. Muitas pessoas hoje ainda falam, mas não é 50%? Não mais. Por quê? Era 40% do funcionário e 10% era para o governo. Isso era uma parte que ia para o governo. Hoje foi retirada essa contribuição do governo e ficou somente os 40% que vai direto para o fundo do trabalhador. Então, ele recolhe 40% de multa sobre todo o tempo de trabalho do funcionário, sobre todo o FGTS retido, né? E aí ele recebe essa multa de 40% mais o FGTS que foi retido mês a mês. Então, ele faz o saque total desse FGTS também e ele tem direito ao seguro-desemprego. E aí o seguro-desemprego é de acordo com a quantidade de meses trabalhados, é de acordo com as parcelas que ele tem a receber.
Esse tempo que ele tem de trabalho já tem no site do Ministério do Trabalho para você calcular, inclusive, quanto você pode receber de seguro-desemprego. Lá no site do Ministério do Trabalho, você entra e tem lá cálculo de seguro-desemprego e quantas parcelas você pode receber. Então, quando você é demitido nesse teor sem justa causa, tanto com o aviso trabalhado como o aviso indenizado, você pode ir lá e fazer o cálculo do seguro-desemprego, tá? No aviso indenizado, como eu estou mandando o funcionário embora, ele recebe o aviso indenizado. Por que o aviso indenizado? Porque eu estou indenizando o funcionário por não avisar com antecedência, diferente do que eu faço com o aviso trabalhado. Então, como eu faço essa indenização? Eu pago 30 dias de salário para ele, certo? Ah, mas ele tem mais de 1 ano e meio de casa, ele tem 2 anos de casa. Agora a nova regra fala, a cada ano de trabalho, você recebe 3 dias a mais de aviso indenizado. Então, se ele tem 2 anos, ele vai receber 33 dias. Se ele tem 3 anos, 36 dias, e assim sucessivamente. Ah, mas no caso do aviso trabalhado, eu tenho que cumprir 36 dias, 39 dias? Não. No caso do aviso trabalhado, você cumpre 30 dias somente de aviso, tá? O restante é indenizado. São os dias que você tem de direito por cada ano que você passa na empresa. As verbas indenizatórias são as mesmas, que é FGTS com a multa de 40%, o saldo de salário até o dia que foi dado o aviso indenizado. E aí ele recebe as férias vencidas e proporcional caso tiver, 1/3 das férias, a liberação do FGTS, o seguro-desemprego, ele recebe também todas essas verbas. O interessante é que no aviso indenizado... Só uma pergunta, você falou a respeito do aviso prévio trabalhado, quando você disse que ele tem mais de 2 anos de casa, ele também tem que trabalhar 36? Ou ele trabalha só 30? Não, ele só vai cumprir os 30 dias, tá? O restante, ele é indenizatório, ele é em caráter indenizatório. Tem muita gente que fica com dúvida, eu tenho 2 anos de casa, eu vou cumprir 36? Não, o aviso, ele é 30 dias. O restante, ele é indenizado. Então, quando você paga a rescisão para o funcionário, ele tem que estar lá o aviso prévio trabalhado, o saldo de salário, e aí tem a verba separada, que é o aviso indenizado, que você vai colocar 3 dias a mais, 6 dias a mais, de acordo com o tempo dele de casa, tá? Tem algumas empresas que não costumam fazer essa parte do indenizado no aviso trabalhado, mas o correto é se fazer. Por quê? Porque você está indenizando o funcionário por cada tempo de trabalho que ele esteve na empresa, certo? E aí, no aviso... Ele também tem que cumprir os 36 ou ele cumpre 30? Não, para qualquer tipo, ele só cumpre 30 dias. Tanto eu pedindo conta, como eu sendo mandado embora com aviso trabalhado, ele também só cumpre 30. Quando eu vou dar o aviso para o funcionário, ele tem o poder de escolha de trabalhar 23 dias e sair 7 dias antes, ou trabalhar 30 dias e reduzir 2 horas a carga horária dele durante o aviso. Sim. Por que isso? Para ele procurar um novo trabalho, tá? Então, isso essa dúvida foi bastante pedida na internet, porque a gente deixou lá uns questionamentos para fazerem na live, e a respeito do cumprimento do aviso prévio foi bastante questionado. Por isso que eu aproveitei a oportunidade e questionei você a respeito disso. Mas pode continuar com a sua explanação. Você estava dizendo a respeito das verbas. Isso, aí com relação às verbas, a diferença do aviso indenizado é que ele vai ganhar o 13º sobre o aviso indenizado e as férias sobre o aviso indenizado. O que acontece em muitos casos? Se a pessoa tem mais de 3, 4 anos, geralmente é possível que ele tenha 2 avos de aviso indenizado, de 13º, 2 avos de férias sobre o aviso indenizado. Por quê? Porque é calculado sobre os dias de indenização, certo? Então, assim, a diferença do aviso trabalhado para o indenizado é que eles têm mais essas 2 verbas de diferença no aviso indenizado, tá?
ele indeniza o 13º sobre o aviso indenizado e indeniza as férias sobre o aviso indenizado. Entendi. Certo. Mais uma pergunta que surgiu aqui. Se o trabalhador estiver cumprindo o aviso prévio e ele já nessas 2 horas que ele tem para procurar um outro emprego, ele conseguiu arrumar uma outra colocação no mercado de trabalho, ele pode pedir dispensa da onde ele está cumprindo o aviso? Então, como que acontece? Você pode sim pedir dispensa do aviso, porém, você vai receber somente os dias que você trabalhou, tá? Existe na verdade, é meio que uma lenda, né? Que o pessoal fala, se eu apresentar a carta da outra empresa, eu não sou obrigada a cumprir o aviso. Você não é obrigada a cumprir o aviso, realmente. Porém, a empresa tem o direito de descontar o aviso de você. O que acontece em muitas empresas é que parte da camaradagem. O funcionário pediu conta ou ele está fazendo o aviso trabalhado. O que eu faço? Eu não desconto o restante do aviso e pago ele somente os dias que ele trabalhou, certo? Então, por exemplo, ele tem 20 dias trabalhados, certo? Durante o aviso. Aí eu consegui um emprego. Então, o que eu faço? Eu pago somente os 20 dias. Vou descontar 10? Fica a critério da empresa, tá? Mas, geralmente, a gente faz isso, não desconta, por quê? Porque o funcionário já está saindo, ele já vai ter essa rescisão. Então, assim, a maioria das empresas não tem esse critério de descontar. Mas isso é lei e é obrigatório? Não. É a cargo de cada empresa, cada gestão, cada gerente definir se faz ou não, tá? Isso vai também da avaliação do funcionário. Muitas vezes ele está saindo realmente para conseguir uma coisa melhor. Então, se é um funcionário que as pessoas têm consideração, acaba sendo liberado, né? Isso é muito bom para as pessoas ter uma conciliação, né, no trabalho, você ser sempre bem visto, né? Cumprir com as suas obrigações, porque na hora que você precisa, a empresa também te estende a mão. Adriana, vamos falar então a respeito de pedido de demissão. A gente já fez algumas introduções a respeito do pedido, né, a respeito do aviso prévio, mas vamos colocar agora o pedido de demissão. Como que ele acontece? O pedido de demissão, como funciona? O funcionário ou arrumou outro emprego, ou não quer mais ficar na empresa, ele tem o direito de fazer o pedido de demissão. Ele vai fazer uma carta próprio punho, vai procurar o RH da empresa, o departamento pessoal da empresa, ele vai fazer uma carta de próprio punho, informando que a partir daquele momento ele não vai fazer mais parte do quadro de funcionário da empresa. Ele pode cumprir o aviso, que é o mais correto, ele cumprir o aviso. Por quê? Porque a gente entende que o funcionário saindo do posto de trabalho dele, o correto seria ele repassar as atividades para uma outra pessoa. Esse é o mais correto. Mas eu não quero cumprir o aviso. Tudo bem, você não é obrigado a cumprir o aviso, mas a empresa também tem o direito de descontar de você. Entra no mesmo quesito. Eu arrumei um outro emprego, por isso que eu estou pedindo conta, porque é uma coisa melhor. Ok, você pode ir para o seu emprego, porém, a empresa tem direito ou não de descontar o seu aviso, tá? E quanto é descontado? 30 dias de aviso, certo? É descontado o período que ele deveria cumprir de aviso, certo? Ele vai cumprir o aviso, então o que ele vai receber? O saldo de salário até o dia que ele trabalhou, até o dia que ele cumpriu o aviso, 13º salário proporcional, as férias vencidas e proporcional caso tenha, 1/3 das férias, né? E o recolhimento do FGTS do mês, tá? Não tem multa de 40% e ele não recebe seguro-desemprego e não recebe o FGTS que fica retido. Nossa, mas e agora? O que eu vou fazer com o meu FGTS? O seu FGTS vai ser usado para você fazer uma outra coisa, por exemplo, reforma de casa, se você tiver compra de casa, ou se você for acometido de uma doença, né? Que são as doenças que são caracterizadas lá no site da Caixa, você vai ter direito de saque. Ou, de repente, como essas normativas que tá vindo aí, essas MPs que tá vindo aí com relação à pandemia, né, em termos de calamidade, que eles vão liberar os FGTS, de repente você consegue sacar também, mas a princípio ele fica lá gerando um saldo
e você fica com esse FGTS retido, certo? Certo. Adriana, esse FGTS retido, e você falou aqui de umas situações que podem ser usados. Usa 100% ou não? O que acontece? Na maioria das vezes você consegue usar 100%. O que depende muito da situação que você for fazer. Então, assim, a Caixa ela tem as regras próprias para o uso desse FGTS. Então, você precisa procurar a Caixa para verificar se você tem direito à utilização para aquilo que você deseja e qual o percentual que você pode usar, certo? A Caixa ela tem um padrão para cada utilização que você queira fazer do FGTS. Você falou duas situações. Hoje, a Caixa Econômica já disponibiliza pelo celular o acesso no seu saldo de fundo de garantia. E a respeito do seguro-desemprego também. Já agora, pelo próprio celular, você consegue acessar, fazer o requerimento e depois de um prazo, dizendo se você vai ter direito, se você não vai, as parcelas, os valores de cada parcela. Então, a situação hoje faz com que você use mais o celular, né? Se você tiver condições de ter, né? Porque não é todo mundo ainda que tem, a maioria sim, mas não é 100%, já pode usar o celular para fazer essas negociações com fundo de garantia e seguro-desemprego. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a presença dos nossos colegas, do pessoal que estudou com a gente, e o Fagner Machado, que também está aqui com a gente na live, Adriana. Boa noite, Fagner. Um abraço para vocês da Machado Assessoria, gente boa, uma empresa de respeito aí, parceira nossa com a gente aí nessa luta contra a pandemia aí. Agradeço a participação de vocês, viu? Adriana, vamos entrar numa rescisão que o pessoal tá perguntando. Inclusive, hoje a gente recebeu a normativa da Secretaria, do Ministério da Economia, falando sobre a rescisão por força maior. Vamos dar uma introduzida nesse assunto, porque ele é bem novo, né? Porque não é todo mundo que conhece essa rescisão por força maior. Isso tá sendo vinculado nas mídias por conta da pandemia. Você já teve a oportunidade de fazer uma rescisão por força maior? Graças a Deus ainda não, viu, Andréia? Graças a Deus não. Eu também não, graças a Deus. Nós temos sentido, sim, o impacto da pandemia, mas o agronegócio, graças a Deus, ele é um negócio bem estável, né? Então, graças a Deus, ainda não precisamos fazer nenhuma. Porém, a gente tem amigos que a gente conversa bastante, que já teve que fazer. Eu já fiquei sabendo de restaurantes que tiveram que fazer a rescisão por força maior. Alguns restaurantes não conseguiram nem com 50% continuar a trabalhar. Então, foi melhor fechar e fazer a rescisão por força maior com os funcionários. Mas uma coisa que é interessante a gente falar aqui, até para cada um dos nossos colaboradores aí que estão aí, ou os amigos que têm familiares que estão trabalhando com essa pandemia, essa situação complicada, nós temos que ficar atento para uma situação. A rescisão por força maior, ela só é aceita pelo Ministério do Trabalho, pela jurisdição, se o estabelecimento fechar definitivamente ou temporariamente por conta da pandemia ou por conta de qualquer outra situação que venha fazer com que ele tenha que fechar as portas e não conseguir continuar aberto pagando os encargos. E como que vai funcionar essa rescisão por força maior? Essa rescisão por força maior, ela tem o intuito de indenizar o funcionário parcialmente, até porque a empresa também não tem condições de indenizá-lo de forma como deveria ser, como a multa dos 40% e todo o trabalho, certo? Então, o que acontece? É como se fosse uma via de mão dupla. O funcionário não vai ficar na mão 100% e a empresa também não vai ficar devendo 100% do funcionário.
certo? Então, é muito claro observar que tem algumas empresas que não estão pagando nem o saldo de salário na rescisão por força maior. Eles estão informando que essa rescisão por força maior, quem tem a obrigatoriedade de pagar todos os encargos é o governo, e não é por aí. O empregador, ele precisa pagar o saldo de salário até o dia trabalhado, o aviso prévio, 13º e as férias proporcionais será de 20%. Desculpa, a multa será de 20% do que está retido do funcionário, tá? E ele vai ter que pagar o saldo de salário, o 13º, as férias vencidas e proporcional do funcionário. O funcionário não vai ter direito ao seguro-desemprego, tá? Então, essa rescisão, ela tem que ficar bem clara, por quê? Porque o funcionário, ele tem alguns direitos que precisam ficar estabelecidos. Ah, eu vou fazer por força maior, vou fechar, não vou pagar ninguém. Tudo bem, ele pode até não pagar ninguém, mas aí ele vai sofrer uma penalidade judicial. Os funcionários têm direito, sim, de entrar na justiça e pedir as verbas indenizatórias, tá? Eu vi a normativa hoje do Ministério da Economia, já deixando essa situação bem esclarecida, que os auditores fiscais foram orientados a verificar todas as rescisões por força maior, por conta dessa situação que você disse, porque o empregador não quer pagar nem o saldo de salário. E aí ele coloca que é por conta de força maior, e quando na realidade não é, porque para poder caracterizar a força maior, ele precisa apresentar o documento de distrato, tanto da Receita, quanto da Cefaz, quanto da Prefeitura. Não é só falar que fechou a empresa. Não, você fechou a empresa, beleza, então atesta aqui que você deu baixa no seu CNPJ em todos os órgãos públicos e pagou os 20% do fundo de garantia referente à multa do saldo. Então, a pessoa está achando que é assim, não, eu só vou colocar que é força maior, não vou pagar, e que o pessoal vá procurar a justiça. Só que o empregador não vê que a situação hoje do empregado é muito difícil, porque ele não tem condições de se manter. E aí ele dá uma demissão por força maior e não faz nem o pagamento mínimo, né? Que é o saldo de salário, os direitos que ele já tem adquirido, porque as férias vencidas ele já adquiriu. As férias proporcionais também, é um direito dele. 13º. E o que fica para o empregador é os 20% do fundo de garantia, e ele vai poder sacar o que está depositado, ele tem que comprovar isso, porque para ter essa força maior, ele tem que estar com todos os pagamentos pagos, os 20% e as verbas, e provar que realmente é a força maior, porque o que está acontecendo não é isso. Eu vi a semana passada, eu participei de um seminário, inclusive o procurador do trabalho de Ribeirão Preto fez um seminário com o vice-presidente do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e eles colocaram essa situação. E você vê que foi semana passada e hoje já saiu essa normativa do Ministério da Economia, porque as pessoas estão achando que é assim, é só falar, é rescisão por força maior e pronto. E não é bem assim, né? As coisas têm que ser feitas realmente dentro daquilo que está previsto na CLT e na nova reforma trabalhista. Mas, Adriana, a gente agradece, né, a sua participação, que a gente veio aqui conversar sobre as demissões mais comuns no nosso dia a dia. Agradeço a sua disponibilidade, né? A gente sabe o que você tem passado essa semana, então eu agradeço muitíssimo você ter doado o seu tempo para a gente colocar isso para as pessoas, porque os nossos seguidores, né, da Andréa Vieira Treinamentos, fizeram vários questionamentos, inclusive alguns eu fiz as respostas nos stories, que era para poder agilizar, e esses questionamentos que ficaram, que a gente aproveitou aqui para conversar. Então, muito obrigado pela sua participação, agradeço muitíssimo,
e gostaria que você fizesse as considerações finais. Só uma observação, Andréia, que eu queria falar sobre a rescisão por força maior, a questão do aviso. Tá? O aviso, ele não é pago. Por quê? Porque o aviso, ele é indenizatório quando isso é uma força do empregador. Nesse caso, o empregador tem a obrigação de avisar o funcionário com antecedência que ele vai fechar um estabelecimento e que ele vai fazer uma rescisão por força maior. Isso também precisa ser avisado com antecedência. Ele não pode, do dia para a noite, chegar e avisar o funcionário e não querer pagar o aviso. Nesse caso, se não tiver uma comunicação expressa para o funcionário, ele é obrigado sim a pagar o aviso para o funcionário, tá? Isso é só uma observação da gente deixar claro, porque se não confunde aí, eu vou pagar o aviso, não vou pagar, então tem essa normativa, tá? Muito bem colocado, Desde já quero agradecer você, Andréia, os nossos ouvintes aí, né? Estamos aí para qualquer coisa que precisar, estamos juntos nessa empreitada aí, tentando auxiliar as pessoas que estão passando por essa dificuldade de rescisão. E a gente sabe que não é fácil, é uma situação complicada nesse tempo. As pessoas que estão sendo demitidas estão ficando meio perdidas. Anteontem, na verdade, eu ouvi uma matéria falando que já são 1,5 milhão de pedidos de seguro-desemprego. Então, o índice de seguro-desemprego só tem aumentado e os economistas têm ficado preocupados de o governo não dar conta. E aí, o que ele disse para nós? Vamos preparar o bolso, porque quem ainda está aberto vai pagar um pouco dessa conta. Então, daqui para frente vai acontecer de subir tributos, vai dificultar para as empresas que estão abertas. Então, assim, daqui para frente a gente tem que esperar qualquer coisa, nós que ainda estamos de porta aberta e mantendo o nosso negócio. Então, nós precisamos estar com pés no chão. Quem está empregado, continue empregado. E quem está procurando emprego, continue aí, né, na força, porque nós não sabemos até quando isso vai acontecer. Oramos para que isso acabe logo. Graças a Deus, a gente ora para que isso finde, que a gente volte ao normal. Mas, de antemão, quero agradecer a todos pela presença de cada um de vocês. Andréia, um abraço para você. Muito obrigada pela confiança. E aí, eu creio que juntas vamos adiante nisso, viu? Muito obrigada para todo mundo. Boa noite para vocês. Boa noite, Adriana. Obrigada. Deus abençoe. Fique com Deus. Nós estávamos aqui conversando com a Adriana a respeito dessas demissões que estão ocorrendo no nosso mercado de trabalho. Cuiabá não é diferente. O índice de demissões é grande, mas a gente precisa realmente saber como você vai fazer essa rescisão. Então, o empregado recebe o seu aviso prévio de que está demitido e não tem noção do que ele precisa receber, do como que vai ser feito esse pagamento. Então, essas rescisões a gente precisa estar sempre colocando para vocês. A gente falou sobre a rescisão sem justa causa em duas situações, com o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado. Aqui a gente tem duas colocações. O aviso prévio trabalhado, o empregador precisa fazer o pagamento das verbas rescisórias no primeiro dia útil após o término do aviso, certo? Aviso prévio trabalhado, o empregador precisa pagar as verbas rescisórias no primeiro dia útil após o término do aviso. Ele cumpre 30 dias, no 31º dia, as verbas têm que estar todas pagas para poder fazer a homologação da rescisão. No caso do aviso prévio indenizado, a situação é diferente, porque quando ele indeniza o aviso, ele tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Pagar tudo, o saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, a multa dos 40% do fundo de garantia. Então, o prazo de quando você dá o aviso prévio indenizado é menor. Então, você dá
o aviso prévio para o funcionário, ele faz toda a tramitação do exame demissional, que é o ASO demissional, leva para a empresa e a empresa tem 10 dias para fazer o pagamento e homologar. Vocês sabem que hoje, depois da reforma trabalhista, a homologação não precisa mais ser no sindicato. Ela é feita na própria empresa. Então, não tem mais aquela tramitação que você tem que agendar no sindicato, fazer agendamento no Ministério do Trabalho, não. Você pode fazer essa homologação na própria empresa onde você está trabalhando e homologa ali mesmo, entrega toda a documentação que o funcionário tem direito para a liberação de fundo de garantia, de seguro-desemprego. E a outra situação hoje, que nós estamos aqui conversando, era do pedido de demissão. No pedido de demissão acontece a mesma coisa. Você está trabalhando, o aviso prévio trabalhado que o empregado deu para a empresa. O pagamento também ocorre no primeiro dia após o término do aviso. Então, a empresa paga aquele aviso, as rescisões, né, as verbas rescisórias, no primeiro dia após o término. Então, a gente tem que ficar bem consciente dessas situações, porque hoje, com toda essa crise, há uma demora nesses pagamentos, né? E aqui eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram com a gente, né? Os colegas da época de faculdade. E aí a gente agradece muitíssimo e a gente vai deixar essa live nos stories para vocês assistirem a hora que vocês acharem conveniente e também no nosso IGTV, lá no perfil da Andréa Vieira Treinamentos, vai estar disponibilizado o vídeo da live de hoje. E a gente agradece a participação de todos. Teve algumas questões que a gente não conseguiu responder, mas a gente faz um contato com as pessoas. E aí, vocês que tiveram alguma dúvida, se quiserem deixar no nosso comentários, sintam-se à vontade. Eu agradeço muito. Na próxima quinta-feira a gente vai ter uma outra live e durante o decorrer desses dias a gente coloca para vocês qual vai ser o tema. Mas a gente também aceita sugestão e se vocês quiserem deixar uma sugestão para a próxima live, a gente agradece e vê a oportunidade de fazer a sugestão que vocês colocarem aí para nós. O nosso muito obrigado, fiquem com Deus e seguem a gente lá no perfil Andréa Vieira Treinamentos. Estamos no Face e estamos no Instagram. Uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigada.